aprendi sobre esse assunto com vocês, né? E logicamente que a gente vai ficar pós-treinamento à disposição de vocês para aquilo que vocês tiverem dúvidas, né? Nós temos nosso tutor que cuida do suporte a vocês alunos, né? Mas eu vou ficar também à disposição de vocês caso vocês tenham concordância, então e para que serve, né? Bom, o CAPA, gente, já é o índice de concordância. Que bacana, hein? Bom, o índice capa ali eu uso para saber então quando eu tenho mais de um operador lá em jogo, para poder fazer o índice capa entre operadores, os dois operadores contra o padrão. Então esse capa ele mede a concordância, tá certo? Bom, e essa capa, índice capa entre operadores, os dois operadores contra o padrão. Então esse capa ele mede a concordância, tá certo? Bom, e esse nível de concordância que é o índice capa, de novo, só relembrando, né, que eu posso fazer entre avaliadores e com ele mesmo. Posso fazer o índice dele mesmo ou contra o meu padrão, ou contra ele contra um outro operador. E esse índice capa ele vai de -1 a +1. Tá, gente? Então quanto mais perto do +1, mais concordância tem. Quanto mais perto do -1, mais discordância tem. Ah, Ricardo, esse capa deu 1. A concordância perfeita. O que é isso? Quando um fala que tem, o outro fala que tem, o padrão fala que tem. Né? E quando dá -1, discordância perfeita. Então não concorda nada. Um fala que tem, outro fala que não tem. Um fala que tem, outro fala que não tem. E o padrão não tem. E assim não concordam com nada. Tá bom? Então esse índice capa ele mede isso. Tá bom? Guardem isso. Vai de -1 a +1. E naquele caso lá tinha dado 0,30 e pouco. Lembra? 37. Certo que é bom? E aí tem uma tabelinha então, gente. Ó. Logicamente, quando ele for de 0,8 até 1, é excelente para perfeita, né? Uma concordância excelente. 0,6, 0,8 já é bom. 0,4 a 0,6, que tinha dado lá um 0,50 e pouco, é regular. E o que deu 0,37, hein? Que é abaixo de 0,4, é ruim, né? Então, gente, só bate o olho no índice capa. For baixo esse valor, abaixo de 0,8, pode esperar que não existe muita concordância entre as coisas. Gente, esse ensaio ele é bem bacana e eu posso usar em várias áreas, onde você tem inspeção visual. Então, por exemplo, né, a gente já deu treinamento pessoal de farmácia, por exemplo, né, na fabricação de comprimidos. Então o pessoal, por exemplo, tinha lá uma inspeção que eles faziam nos comprimidos para olhar se tinha um pontinho preto num comprimido branco, que é ruim, né? Você vai tomar um comprimido e tem uma manchinha preta lá. E era visual também. E eles não tinham, olha só, hein, um método ensaio para saber se a pessoa que estava olhando aqueles comprimidos, aquelas amostragens, ela era boa para pegar aquele problema. Então eles começaram a usar essa ferramenta, né?
Uma outra experiência que a gente teve, que eu tive em particular, foi num frigorífico muito grande do Brasil, né? E lá eles faziam uma análise visual, por exemplo, da picanha, gente, só para vocês terem, falar picanha agora, né? Deu uma vontade agora. Para verificar a capa de gordura da picanha. Isso era visual, né? Porque quando você tem uma capa de gordura de X espessura, ela é vendida com uma picanha um pouco melhor, um pouco mais nobre. Isso vocês devem conhecer. E aí era feito visual, gente. E eu perguntei para eles que ensaio que eles faziam para saber se o operador era bom para pegar aquela capa de gordura. Gente, a resposta foi que eles não tinham ensaio nenhum. Então eu propus, vamos fazer ensaio com os operadores lá. Gente, qual foi a surpresa? Que o índice capa chegou a dar 0,5, né? O que é isso, gente? O inspetor lá que olhava a capa de gordura, o que estava acontecendo? Passando picanha boa como sendo ruim e picanha ruim como sendo boa, né? Então a partir daquele momento eles começaram a fazer esses ensaios com uma certa frequência para verificar se a pessoa era boa para pegar aquela falha. Então dá para usar para N situações esse ensaio, tá? Se vocês têm algum ensaio aí onde vocês trabalham que é visual de alguma inspeção, façam esse teste, tá bom? Ele é bem bacana aí. E da mesma forma, eu quero fazer agora com os meus operadores lá na empresa. Como é que eu faço? Da mesma forma que a gente fez lá por variável, nós vamos criar uma planilha para a gente fazer essa análise de concordância. Porque o ensaio dos vidros já estava preparado a planilha com os dados, né? Agora não, vamos montar uma planilha, tá certo? Como é que eu faço isso no Minitab? Depois vocês vão fazer, hein? É Stat, ferramentas da qualidade, criar uma worksheet para análise de concordância de atributo, tá vendo? Clica aí. Clicou, vai aparecer essa tabela, né? E aqui, ó, vocês vão selecionar aqui, ó, padrão, atributo de amostra em valores numéricos, porque vai ser 1 ou 0, né? Tranquilo? Seleciona isso. Número de amostras, por exemplo, quando eu quero pegar 10 amostras, 10 peças, para o pessoal olhar se tem falha ou não. Então, coloca 10. Automaticamente vai aparecer aqui as amostras e vai aparecer aqui também, ó, o padrão. Tranquilo? Então, o que vocês têm que fazer nesse momento, antes de pedir para fazer qualquer análise? Peguem as 10 peças, montem o padrão e coloca aqui 1 ou 0, dependendo se tem defeito ou não tem defeito. Deu para entender? Se a peça 1 tem, coloca 1. Peça 2 tem? Tem, põe 1. Peça 3 não tem? Põe 0. Monta o padrão. E uma vez que você montar o padrão, mesmo que você tenha 2, 3, 4 operadores, o padrão para eles, para cada um, vai se repetir, tá bom? Então não se preocupe de montar padrão para cada operador. Uma vez que você montou o padrão aqui, automaticamente ele sai o padrão para todos os operadores que você colocou aqui. Então já que você colocou 3, você coloca o nome dos 3 aqui. Tá bom? E de novo, número de réplica. Eu vou fazer eles olharem uma vez só cada peça. Vocês podem pedir para olhar 2 vezes, tá bom? Aqui no caso vamos deixar uma peça só. E aqui de novo em opções, não aleatorizar, né? Porque fica mais fácil fazer o ensaio. Mas de novo, vocês escolhem a opção que vocês preferirem. Tranquilo? Dá OK. Vai aparecer vai puxar esses dados no Minitab, tá vendo? As amostras, os avaliadores. E aqui vocês vão digitar avaliações, ó. Por quê? Deve ter já saído avaliações, então não precisa nem digitar. E o padrão, ó, já sai aqui o padrão para cada um, ó. Da peça 1, tá vendo, ó? Peça 1, tanto da Maria como o do João, o padrão é 1 para os dois, tá vendo? Porque você colocou que na peça 1 era 1 porque tinha falha. A peça 2 não tem falha, tá vendo? Por isso que é 0 para os dois também aqui. Tranquilo? Bom, montou a planilha, o que acontece? Você chama então o João, ou você pede para ele olhar logo as 10 peças de uma vez, pode, não tem problema nenhum, e já vai pedindo para ele inspecionar. Se ele falar que tem se tem bolha ou defeito, você coloca 1. Se não tem, põe 0, né? E vai fazendo. Então você pode chamar o João e pedir para ele medir, olhar e inspecionar as 10 peças de uma vez. Tá vendo? Depois você chama a Maria e pede para ela inspecionar as 10 peças dela lá. Tranquilo? Então quando você completar essa planilha, você faz o caminho lá que a gente mostrou para vocês, que é Stat, ferramentas da qualidade, análise de concordância de atributo, joga aqui para dentro, né, as avaliações, amostras e avaliadores, nessa sequência, e lá embaixo o padrão. Tomando sempre cuidado, né? Apaga do exercício anterior e joga o que está aqui dentro. Bacana? Sempre esse caminho. E dá OK. E ali vai sair então o resultado da sua análise. Então, gente, agora, dá uma pausa novamente aí no vídeo. E o que vocês vão fazer então? Vamos exercitar a criação dessa planilha no Minitab. Então, criem e vê se sai até vocês terem lá
a planilha de dados para completar lá os dados de cada pessoa. Vocês podem fazer esse exercício em casa ou podem fazer com alguém que vocês conheçam, pode fazer na empresa também, tá joia? Mas exercitem agora a criação da planilha, só para vocês se habituarem para quando vocês forem fazer essa análise. Gente, é assim, de novo, lembrando que muitas das coisas que eu estou falando, elas estão na apostila, tá? Então, esses slides estão na apostila, a sequência do que a gente fala em cada análise está na apostila de vocês, tá bom? Isso vai ajudar depois também, pós-treinamento, porque vocês não vão estar com o vídeo, né? Mas vocês vão ter a oportunidade de ir na apostila, vai estar bem a sequência do nosso treinamento lá, tá bom? Então, dá uma pausa aí e vamos exercitar, daqui a pouco a gente continua. Já analisa tudo, não é... Como é que eu demonstro a variação do meu processo para alguém, hein? Como é que eu faço isso, tá bom? Existem formas de mostrar a variação, né, gente? Para a gente demonstrar, como é que eu posso mostrar